Glória a Deus, queridos irmãos, voltamos aqui para darmos continuidade à nossa leitura aqui no segundo livro dos profetas maiores, que é Jeremias, e lermos assim o capítulo 41, 42 e 43, amém? Vamos ver aqui então sobre o assassinato de Gedalias, capítulo 41 de Jeremias. Sucedeu, porém, no mês 7º que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e os capitães do rei, a saber, 10 homens com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e ali eles comeram pão juntos em Mispa. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, a espada, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia posto sobre a terra. Também feriu Ismael todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois de que ele matara Gedalias sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens com a barba rapada e as vestes rasgadas e o corpo retalhado, e traziam nas suas mãos ofertas de manjares e incenso para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ia chorando, e sucedeu que, encontrando-os, lhes disse: vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que indo eles até o meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: não nos mates a nós, porque temos no campo tesouros escondidos, trigo, cevada e azeite e mel, e ele por isso os deixou e não os matou como a seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que feriu por causa de Gedalias é o mesmo que fez o rei Asa por causa de Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. E Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e foi-se para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Cariá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-no ao pé das muitas águas que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael, a Joanã, filho de Cariá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa virou as costas e voltou, e foi para Joanã, filho de Cariá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joanã, e se foi para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Cariá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, a todo o resto do povo que ele havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, depois que tinha sido ferido Gedalias, filho de Aicão, e aos homens valentes de guerra, e às mulheres, e aos meninos, e aos eunucos que haviam recobrado de Gibeão. E partiram indo habitar em Jerute-Quimá, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra. Capítulo 42, Jeremias exorta o povo a não ir à terra do Egito. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos de Joanã, filho de Cariá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: cai agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhe Jeremias o profeta:
eu vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós, testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo à voz do Senhor nosso Deus. Sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. E disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para lançar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis, não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos fazer livrar das suas mãos. Eu vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes: não ficaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo: não antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Neste caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se vós absolutamente puserdes vosso rosto para entrardes no Egito e para entrardes para lá peregrinar, acontecerá então que a espada que vós temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puserem o seu rosto para entrarem no Egito, a fim de lá peregrinarem. Morrerão a espada, a fome e da peste, deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: como se derramo a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós quando entrardes no Egito, e sereis uma maldição e um espanto, uma execração e um opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá: não entreis no Egito, sabei de certo que testifiquei contra vós hoje, porquanto enganastes a vossa alma, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: ora por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo que disser o Senhor Deus nosso, declara-no, assim o faremos. E vô-lo tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que a espada, a fome e da peste morrereis no mesmo lugar onde desejastes entrar para lá peregrinardes. Capítulo 43. Jeremias é levado ao Egito pelo povo. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor, Deus deles, o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para ele nos matarem ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos, a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações, para onde haviam sido lançados, com o fim de peregrinarem na terra de Judá, aos homens e às mulheres e aos meninos e às filhas do rei, e a toda a alma que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, como também a Jeremias o profeta, e a Baruque, filho de Nerias.
E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Profecia da conquista do Egito por Nabucodonosor. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: toma na tua mão pedras grandes, e esconde-as entre o barro no forno que está à porta da casa de Faraó, em Táfnis, perante os olhos dos homens judeus. E diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas, e virá e ferirá a terra do Egito, quem para a morte, quem para o cativeiro, e quem para a espada, e lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimá-los e levá-los cativos, e ornar-se-á da terra do Egito, como veste o pastor sua veste, e sairá dali em paz, e quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará. Glória a Deus, né, irmãos? Fizemos então a nossa leitura de hoje, do 41, 42 e 43, onde nós vimos novamente o povo se rebelando, né? O povo não querendo ouvir a voz do Senhor e obedecer, né, os seus estatutos, mandamentos e as suas ordenanças, e também a sua voz, né? Então, porque Deus disse, se eles permanecessem ali ouvindo, né, eles seriam guardados pelo Senhor, protegidos, né? Nabucodonosor não faria mal contra eles, mas eles não quiseram ouvir, estavam obstinados, né? O coração já estava, né, determinado a fazer a sua própria vontade, não querendo novamente ouvir a voz do homem de Deus enviado, que foi Jeremias, né, a qual eles mesmos pediram para que Jeremias consultasse a Deus, né, para ver o que Deus falava, e não quiseram ouvir, né, aquilo que veio da boca do homem de Deus, né? Então, com certeza, né, o castigo era eminente, né? Então, aquela palavra que Deus enviaria Nabucodonosor contra o Egito iria se cumprir, e se cumpriu, porque aquilo que Deus fala, né, não cai por terra, irmãos, né? Tudo aquilo que Deus manifesta, tudo aquilo que Deus fala, todo intento do seu coração, né, jamais cai por terra, amém? Então, assim como a palavra de Deus, ela não retorna vazia, né? Mas ela realiza aquilo para o qual é enviada. Os pensamentos do Senhor, né, eles são executados, né? Quando não há arrependimento, quando não tem, né, uma postura diferente, né, das pessoas diante do seu juízo, com certeza o julgamento é iminente, né? Então, fica isso como lição para mim e para você, amém? Glória a Deus. Vamos finalizar então orando, agradecendo ao Senhor por mais esta bênção e vitória. Pai querido, Deus amado, Deus que é longânimo, benigno, mas é justiça também. A ti, meu Deus, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, que nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Continua no controle, continua na direção de todas as coisas que havemos de fazer, de tudo que há de se dar, que o Senhor esteja com as tuas mãos poderosas nos sustentando, nos dando graça, força, vida e vida com abundância, meu Pai. Repreendido seja todo mal, malignidade, obras contrárias, macumbaria, feitiçaria, bruxaria, magia negra, orações malignas, Pai, feitas contrariamente, né, para que a tua vontade não se manifeste em nossas vidas, seja repreendido, que o Senhor também coloque por terra toda armação diabólica, laço do passarinheiro, que isso não venha prosperar contra as nossas vidas, Pai, porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo, meu Pai. E operando o Senhor, ninguém impedirá, Senhor. Seja feita a tua vontade na nossa vida, no nosso lar, casa, família, no nosso local de trabalho, assim como a tua vontade, meu Pai, ela é feita no céu, Senhor. Que não haja nada do inimigo prevalecendo sobre nós, mas que haja tão somente, ó Pai querido, Deus amado, a
tua vontade, meu Pai, porque ninguém pode impedir os teus desígnios, o teu querer, a tua vontade, porque o Senhor é soberano, Senhor, e operando o Senhor, ninguém impedirá, meu Pai. Graças a Deus que nos deu a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. A Ti, meu Deus, toda a honra e toda a glória, todo louvor e adoração, Senhor, sejam dados a Ti, meu Pai, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Graças te damos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é grande, Deus é poderoso. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de você crer e acreditar nele, de você confiar e esperar nele, porque nele, né, não tem variação, né? Não é como o homem que fala uma coisa e logo depois ele muda, ele esquece, ele descumpre. Não, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele, não confirmaria, confirmaria e não faria, né? Mas Deus, graças a Deus, que Ele é um Deus que opera tudo em todos para aquilo que lhe apraz, amém? Então, esteja sempre aguardando no Senhor a tua bênção, a tua vitória, o teu escape, o teu livramento, né? Chegue diante dele com ousadia, no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado de cima a baixo, e aquilo que separava já não separa mais. Então agora eu e você, né, mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos chegar diante do Senhor em espírito e em verdade, crendo, acreditando que Ele é ouvinte de oração. E Ele vai tomar a tua causa, Ele vai tomar o teu problema, a tua dificuldade nas suas mãos. E, né, a vitória Ele lhe garante. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus. E até amanhã, se o Senhor Jesus permitir. Amém? Graça e paz.